eu vou perdoá-lo. Eu vou perdoá-lo. Mas andar com ele, amizade com ele, o mal dele, não quero. E uma coisa que eu sempre ouvia meu pai dizer: olha, meu filho, o seu pai e a sua mãe são as únicas pessoas nesse mundo de verdade que quer ver você melhor do que eles. Um pai, uma mãe, ele tem que ser amigo do filho. Um amigo, Fraudísio, ele não faz um mal ao outro. Um amigo de verdade, ele não faz um mal ao outro. Antes de você ajudar alguém, procure saber o motivo que ele está ali. Por que você está aqui? Qual foi o motivo? O que você fez? Não é fácil, Fraudísio, você vestir uma farda, não. Você chega em situação, só porque você está fardado, o cara está lhe odiando, o cara está com raiva de você. Passando aqui para, primeiramente, agradecer a Papai do Céu por tudo que ele tem nos proporcionado. Agradecer a você que nos segue, que tem compartilhado, que tem comentado. Você que é patrocinador, parceiro aqui do DDI Podcast, meu muito obrigado. A você que já veio aqui como convidado, como convidada, já sentou aqui no outro lado da bancada, o meu muito obrigado. Hoje eu estou aqui do outro lado da bancada, isso mesmo. Mas hoje eu vim aqui para agradecer, isso mesmo. No ano de 2025 aconteceram coisas muito boas na nossa vida. Foi um ano desafiador, um ano de muito aprendizado, e graças a Papai do Céu, por tudo o que ele tem nos permitido e nos proporcionado. Tivemos a oportunidade de gravar no ano de 2025 com o camarada que vai gravar, né, que melhor, gravou com a gente e que vai ao ar aqui hoje. Daqui a pouco vai ao ar o episódio dele. Eu falo camarada com todo respeito, com toda honra, pela representatividade que este homem de bem tem para a minha vida, tem para a história do DDI, porque num momento muito difícil, a gente pôde gravar com ele e após soltar o episódio, soltar os cortes. Num momento muito difícil, em que a gente precisava tomar algumas decisões, foi um corte que viralizou. E aí o DDI tomou outros nortes, né? Houve uma mudança, verdadeiramente. E graças a Papai do Céu, mais uma vez, eu repito, muita coisa boa começou a acontecer. E o vídeo, né, um dos cortes deste homem que vai aqui hoje aparecer no episódio daqui a pouquinho, alcançou a marca aí de mais de 7 milhões de visualizações. Para a gente foi muito significativo esse alcance por conta da proporção que as redes sociais do DDI Podcast tomaram. E o conhecimento, o prestígio, a credibilidade, essa é a palavra, que a gente alcançou após tantos outros que aqui vieram, que aqui vem e este companheiro também. Então, quero agradecer aqui ao Coronel Newton Rocha, esteve conosco no ano 2025, retornou mais uma vez para gravar com a gente entregou a placa de honra com mais de 7 milhões de visualizações. Você que nos acompanha sabe do que bem eu falo. E hoje aqui no estúdio DDI eu fiz questão de vir para a bancada do convidado porque tem essa parede de fundo onde aparece DDI Podcast. Hoje nós iremos entrevistar mais uma vez, bater um papo, ter uma conversa com esse camarada que eu tenho uma estima, um respeito muito grande, Coronel Newton Rocha, da Polícia Militar do Estado de Alagoas. O meu muito obrigado. Acompanhe o episódio de hoje. Eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, vai transformar a sua vida. O intuito do DDI Podcast é isso, ser vida em outras vidas. Hoje nós estamos aqui para falar com você, para falar para você e falar de vidas que inspiram outras vidas. O intuito do DDI Podcast é ser vida em outras vidas, um podcast diferente, divertido e inteligente, que bate papo com autoridades. O meu muito obrigado a você, o meu muito obrigado a cada convidado, o meu muito obrigado a cada um que faz parte desse projeto chamado Família DDI Podcast. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Coronel Newton Rocha, muito obrigado. Acompanhe esse episódio aqui, mas fique ligado
Muita coisa boa vem por aí. Valeu! Salve, salve família! Aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, na sua casa, com a sua família. Agradecer ao Papai do Céu por tudo que ele tem nos proporcionado. Agradecer a você que faz parte desse projeto, que tem acreditado na gente. Pedir a vocês que acompanhem a gente, né, nas redes sociais. Se inscreva, compartilhe, comente, ative o sininho das notificações para que vocês recebam em primeira mão os conteúdos, né, disponibilizados aí nas redes sociais do DDI Podcast. Estamos no Spotify, estamos aqui no canal no YouTube e estamos também no Instagram, né, os famosos cortes do DDI Podcast lá no Instagram. Meu muito obrigado mais uma vez a Papai do Céu por tudo que ele tem feito, a você que tem seguido, aos nossos patrocinadores que têm acreditado no nosso projeto. Manter tudo isso aqui, toda essa estrutura, não é fácil, não é barato, mas vocês fazem isso acontecer. Agradecer a cada convidado, né, que veio aqui, que esteve aqui, que ainda há de vir, que há de sentar no outro lado da bancada e contar um pouco da sua história para inspirar tantas outras vidas. O intuito do podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Impactar, transformar, restaurar. A ideia é que quando você olhe para cá e você escute a história, você diga, poxa, se esse camarada, se essa camarada conseguiu, eu também hei de conseguir, eu vou sair dessa situação. É impactar mesmo, transformar a sua vida, pegar na sua mão e tirar, às vezes, você que está nessa situação. Às vezes está querendo tomar uma decisão, às vezes está querendo dar um start aí, né? Um play na sua vida e, às vezes, ouvindo o corte, o episódio do DDI, você tem a sua vida transformada. Então, meu muito obrigado. Esse convidado de hoje já esteve aqui conosco, já contou um pouco da sua experiência, da sua vida, como entrou na Polícia Militar, né? E aqui vai estar aqui disponível no episódio o link para você acessar o primeiro episódio com ele. Foi um dos vídeos que mais viralizou no DDI Podcast. Bateu mais aí de 7 milhões de visualizações só na nossa plataforma, fora outras plataformas. Para mim é uma honra ter aqui conosco. Hoje, mais uma vez, recebendo agora na nossa casa própria, graças ao Papai do Céu. Hoje nós estamos aqui e temos a honra de receber Coronel Newton Rocha. Muito obrigado, Coronel, e um bom dia. Bom dia, Flaudísio. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E dizer que eu que agradeço, né? Feliz de estar aqui vendo que você está de casa nova, uma casa muito bonita, muito confortável, né? E dizer, meu amigo, que quando o Papai do Céu quer as coisas para a gente, pode se levantar o mundo, né? Mas quando ele está do nosso lado, é o lado forte da corda. E eu só vejo aqui que Deus só tem ali a abençoar. E como você falou, o seu programa não é só um programa de entrevista, é um programa que muda a vida das pessoas, né? Procura sempre as pessoas que passam por aqui, deixam as suas experiências, deixam os seus conselhos, né? Então, isso aí serve de inspiração para as pessoas que estão assistindo o seu programa. Como você disse, que eu posso lhe dizer que seu programa hoje, a gente conhece alguns estados brasileiros, e todo estado brasileiro que a gente vai, alguém diz assim, rapaz, eu assisti, não sei, rapaz, eita, Flaudísio. Viu? Mas parabéns, meu amigo, viu? Parabéns por tudo. Coisa boa. Mais uma vez aqui, repito, né? Eu sou grato a Deus pela vida do senhor. Dificilmente eu chego em algum lugar que tenha algum militar ou alguém da segurança pública que não nos reconheça, que não fale do nosso vídeo, né? E foi o vídeo que mais repercutiu do DDI Podcast até então. E eu faço uma pergunta lá, né? E a pergunta que o senhor responde, ela impacta. E algo que me chamou muita atenção, e todos os que vêm aqui, que conhecem o senhor, que já viram o vídeo, falam, né, da verdade que sentiram ao ser transmitida. Todas as falas do senhor. Então, aqui, na verdade, não tem um roteiro. É aquilo que é espontâneo, aquilo que é de verdade. É um bate-papo verdadeiramente para transformar vidas. E aí eu sou muito feliz. Nós estamos em ano de concurso, 2026, e tem muitos jovens que querem ingressar na Polícia Militar. Tem muitos jovens que se inspiram, se espelham nas carreiras policiais. E aí eu queria ouvir do senhor, né? Tem o Bate-Papo 1, está aqui, você pode acompanhar, ouvir a história do coronel, mas hoje a gente vai trazer alguns nuances aqui da vida, para quem está nos assistindo. Então, hoje, para quem almeja entrar na Polícia Militar, e o senhor como coronel, quais são os desafios? E para quem é a Polícia Militar? A realidade de quem sonha, de quem deseja. Flaudísio, a pergunta como você fez,
eu posso lhe dizer que a carreira de policial militar é uma das carreiras mais brilhantes e promissoras que existe hoje no nosso país. Certo? Por quê? Porque a trajetória do policial militar, ele entrando hoje como aluno de soldado ou como aluno de oficial, existem as promoções com o decorrer do tempo da carreira. Então, a promoção é o reconhecimento ao policial militar pelo tempo de serviço, pelos seus feitos. Existem outras profissões que você passa a vida toda naquilo, que você passa a vida toda com aquele mesmo salário, com aquela mesma trajetória, aquele mesmo serviço que você tem que fazer, e se torna, às vezes, desmotivador para quem exerce aquela profissão. Como policial militar, não. Né? Vem um soldado, vem um cabo, vem um sargento, e aí vai as outras promoções. Então, sem falar, né, a grandeza de ser policial militar, em você poder transformar a vida de alguém para melhor, você poder ajudar alguém, você poder dar segurança às pessoas, mesmo com o risco da própria vida. É uma profissão que é árdua, é espinhosa, mas, ao mesmo tempo, há situações que pegamos que nos motivam, que servem de oxigênio, que servem de combustível para a gente continuar. Quantas vezes eu perguntei, pô, estou enxugando gelo. Né? Estou enxugando gelo, prendo o cara sai. E existe falha na lei? Existe, mas às vezes não é nem tão só a falha da lei. Às vezes é quem está lendo a forma que é interpretada. Entende? É dessa forma. Então, isso aí às vezes desmotiva não só o policial militar, como as outras instituições de segurança, como até a própria sociedade. Tira a gente, realmente, é aquele balde de água gelada. Mas, mesmo assim, um policial militar, ele tem que ser perseverante. Ele tem que continuar ali, certo? Acreditando que ele pode fazer algo de melhor, ele pode mudar a situação daquela região, daquele município, daquele bairro onde ele trabalha. Entendeu? Então, é dessa forma. E para ser policial militar, a pessoa tem que se examinar. Por quê? Como eu já falei, você vai ter várias situações que você vai passar, de boas, de ruins e difíceis. E se você, amigo, como sempre eu falo, se você não ter na sua casa um ambiente de paz, um ambiente de respeito, se você não respeita ninguém na sua casa, se você é um cara, certo, explosivo, um cara ignorante, um cara que não quer conselho, um cara que não quer ajuda, posso dizer a você aqui, não precisamos de vocês, não. A Polícia Militar ou qualquer outra instituição não precisa de você, porque você vai lidar com pessoas humildes, vai lidar com pessoas instruídas, vai lidar com pessoas que não têm nem documento, muitas vezes, que não sabem nem de onde veio e nem sabem nem para onde quer ir. Então, você tem que ter o discernimento. Como agir? O que fazer? Como é que eu vou tratar aquela pessoa? Independente da sua classe social, cor de pele, religião, independente. O policial militar de verdade, o compromissado, ele é uma pessoa, antes dele pensar nele, ele tem que pensar no próximo. E, às vezes, esse próximo são pessoas que te odeiam porque você é policial militar. Não é fácil, Fraudício, você vestir uma farda, não. Você chega em situação, só porque você está fardado, o cara está lhe odiando, o cara está com raiva de você. Entendeu? Por quê? Porque o que a imprensa mostra, porque já teve algum problema com alguma guarnição. Né? Eu sempre falo da imprensa,
Porque não mostra, na maioria das vezes, não mostra o fato como aconteceu. Só mostra na hora que o policial atirou em alguém, ou agrediu alguém, ou fez alguma coisa, mas ele não mostra os segundos antes, ou os minutos antes, o que gerou acontecer aquilo. É mais fácil se vender reportagem, se vender jornal, ganhar audiência, quando você tem um policial, principalmente fardado, em uma situação que você está ali, muitas pessoas estão ali querendo que o policial se prejudique. Mas antes de ser policial, ele é um pai de família, ele tem esposa, ele tem pai, ele tem mãe, ele tem tantos problemas ou mais de quem as pessoas que querem que ele prejudique. E essas pessoas que eu falo, que quer que o policial se prejudique, ou quer que a polícia militar acabe, como eu já lhe falei, na hora que o sapato aperta, na hora que o problema vem, quem ela vai ligar? 190. Vai ligar para a Polícia Militar, pedir ajuda, porque está sendo agredida, está sendo roubada, está sendo molestada. Em qualquer situação de ruim, ela vai ligar. É isso. O senhor tem uma vasta experiência, né? Eu não vou perguntar a idade do senhor. Já começou, não foi? Vai cortar. Mas pela vasta experiência, sim, e como cidadão, para quem está nos assistindo, e aí são conselhos de vida que eu tenho que pedir, é a orientação mesmo, inclusive para quem está nos assistindo. Jovem, o mundo está uma inversão de valores. Sim. E aí, as pessoas que viveram e vivem na atualidade, que passaram por tudo isso, pela vasta experiência que tem, eu queria ouvir do senhor. A gente vive numa sociedade onde, muitas das vezes, quando alguém se destaca, a gente vive numa sociedade que, muitas das vezes, quando alguém logra êxito pelo seu bom trabalho, nas suas ações, às vezes acontecem situações que problematizam. E isso eu não falo só de companheiros, eu falo da vida, na vida. Como é que a gente lida na vida como ser humano? Porque existe inveja, existe ingratidão, existe pessoas que não querem o nosso bem. Para quem está nos assistindo, o jovem que está nos assistindo, como lidar nessa vida? Olha, Fraudício, eu vou dizer a você uma coisa, certo? Nunca foi fácil viver no mundo. Os problemas já tiveram lá no paraíso. A mentira, a inveja, já lá no paraíso já teve esse problema. E hoje em dia, certo? Ainda continua isso e outras coisas mais. É mais fácil, as pessoas estão preparadas a ver você com um problema e dizer assim: calma, rapaz, deixa para lá, vai dar certo, se preocupa não, poxa, tá, viu? Vai tentando aí que vai dar certo. Mas nem todo mundo está preparado para ver a sua vitória. Você passar num concurso público, você adquirir uma casa própria, você adquirir um veículo, certo? Você adquirir uma família, um casamento abençoado. Então, nem todo mundo está preparado e se incomoda. Infelizmente, algumas pessoas se incomodam com a felicidade alheia. E, além de se incomodar, algumas delas ainda vêm querer destruir. Querer fazer por onde aquilo não aconteça. Então, hoje é o que vivemos, é isso. A maioria, infelizmente, torce para que algo dê errado com você. Amigos são poucos. Né? Eu digo assim a você, ao jovem que está assistindo, Fraudício, a você, né, que está querendo fazer um concurso, como foi falado, a você que está querendo exercer qualquer profissão, ou até quer paz na sua vida. Coronel, hoje muito se fala e muito se vê, principalmente nos noticiários, a questão de uma problemática que vem afetando aí a população, a sociedade, que é a agressão contra as mulheres. E aí o senhor, enquanto coronel, enquanto cidadão, eu queria ouvir do senhor como é que o senhor vê essa situação na nossa sociedade. A questão do hoje,
né, da agressão às mulheres, né, envolve a questão hoje, vem a Lei Maria da Penha, vem a questão do feminicídio, cada dia mais leis mais duras, né, cada dia mais os governos de cada estado vêm apertando o cerco com relação a esses agressores. Uma coisa válida é o aumento, né, da pena, a questão do feminicídio, que passou, no mínimo, hoje é de 20 anos a 40 anos. É uma das maiores penas que existe hoje no Brasil. A questão hoje, o feminicídio e a Maria da Penha, existem grandes projetos com relação a dar apoio a essas mulheres, mas você tem que ver também o seguinte, Fraudício, eu sou contra quando determinadas pessoas dão entrevistas que dizem assim: parem de nos matar. Uma mulher diz isso, uma pessoa conceituada perante todo o Brasil. Parem de nos matar, nós não queremos morrer. Eu acho irresponsável quando você fala isso perante todos, uma coisa que hoje na rede social nada se prende, né? Se expande de uma forma que é incalculável. E quando você fala isso, parece que todo homem é assassino de mulher e parece que toda mulher vai ser morta pelos homens. Tem muita mulher de bem, tem muito homem de bem, tem muitos casais felizes. Existe, sim. A grande maioria hoje, eu posso dizer a você, que são mulheres e homens de bem, para esse Brasil afora. Quantas vezes a gente vai ali, tem uma agressão, nós vamos, é aplicada a Lei Maria da Penha e a pessoa ainda insiste em viver com o agressor. Ninguém chega de uma hora para outra e tira a vida de uma mulher, não. Isso aí vai construindo. Começa com um grito, começa com um beliscãozinho, começa com uma tapa, um soco, um chute, começa a proibir a mulher de ir para uma academia, começa a proibir a mulher de trabalhar, e ela fica calada, fica refém dessa pessoa, porque muitas vezes são o mantenedor do lar. Fraudísio, eu já fui para várias ocorrências Maria da Penha, quando nem existia Maria da Penha, agressões contra as mulheres, e quando chegava lá, muitas vezes na delegacia, eu lembro uma situação que a mulher foi furada de faca, o cara furou ela de faca, e ela veio com a gente na frente, foi uma pequena furada, mas foi, e o camarada vinha no xadrez atrás da viatura e ela vinha conversando com ele. A gente se ama, a gente se gosta. Chegou lá, ela desistiu, não quis. Né? Tem uma situação mesmo numa determinada unidade que eu trabalhava, na região do 2º Batalhão, lá em União dos Palmares, que o cara tocou fogo no colchão, a mulher em cima do colchão, já tinha as agressões, e terminou ele matando essa mulher. Apesar de ele ter tocado fogo em cima do colchão, apesar das agressões, ela ainda permaneceu com ele. Né? Eu posso lhe dizer também o seguinte, Fraudísio. Tem mulher que não é fácil de viver, como tem homem também que não é fácil. Tem mulher que ela enlouquece qualquer homem, como tem homens que enlouquecem as mulheres. É uma relação doentio, que um entra na mente do outro e causa uma dependência emocional, financeira, física, entende? Como se fosse um vício. E muitas vezes as mulheres se passam, principalmente quem tem filhos de outro relacionamento, em ver suas filhas serem abusadas, seus filhos serem abusados, serem agredidos, chegando ao ponto até de morrer, e a mulher permanece, ou o homem permanece do lado dessa mulher. O que eu posso dizer a você é que a gente só tem uma vida. Nós não temos duas vidas. Se tivesse, era bom, porque a gente errava nessa e se consertava na outra. Mas não. Nós só temos uma vida, Fraudísio, e a gente tem que viver essa vida bem. Não adianta você ganhar o mundo inteiro, você ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, em todos os sentidos, e você não ter paz dentro da sua casa. Você não ter paz na sua família.
É você vivendo no hospício. Você vai morrendo a cada dia e matando quem está perto de você. É por isso que a gente vê tantos jovens loucos, desconcertados. Não sabe o que quer da vida, não sabe, não tem pretensão nenhuma, não tem objetivo, nada. Quer viver o presente. É por isso que muitos jovens caem nas mãos erradas, vai se aconselhar nas pessoas erradas. Porque não consegue ouvir o conselho de pai e mãe, porque o pai e a mãe muitas vezes não é exemplo para ele. Você pode ser ex-marido, ex-amante, ex-namorado, mas nunca você vai ser ex-pai. Nunca você vai ser ex-mãe. E você que está me ouvindo, que você não foi criado nem pelo seu pai nem pela sua mãe, tem os seus avós, tem alguém que está lhe criando. Você teve a sorte grande de alguém lhe criar. Não é porque você é filho adotivo, não tem isso não. Bem melhor com essa pessoa que está lhe criando, que está lhe dando amor, que lhe deu o nome, do que de onde você veio. Entendeu, Fraudísio? A questão é que hoje muita gente quer se vitimizar com coisinhas pequenas. Tem umas minorias. Entende, Fraudísio? A mulher ela tem que saber as obrigações dela como dona de casa, como mãe. O homem tem que saber qual é o papel dele como dono de casa, como pai. Eu acho feio, inadmissível. Se separa um casal, a mulher tem que botar o cara na justiça para que o cara venha manter os filhos. Entende? Eu acho errado isso aí. Você não é pai? Meu amigo, se a partir do momento que você separou, seu filho não tem nada a ver com isso, não. Se a lei diz que você tem que dar a questão, a manutenção, certo? O conforto necessário, os meios necessários, com colégio, com saúde, que o seu filho tem que crescer, faça isso para o seu filho. Pior coisa vai ser, amanhã depois você está aqui, seu filho está no jornal, o seu filho está com a vida totalmente errada pelo avesso. Uma coisa que você, só a sua presença, mesmo você não vivendo em casal, certo? Só a sua presença, meu amigo. Amanhã depois alguém com a sua esposa venha construir uma vida, ou você construiu a vida com alguém, ela vai dizer, não, a mãe dela, dessa criança é presente. O pai dessa criança é presente na vida dela. Eu não posso mexer com ela, não. Porque o pai, mesmo não estando aqui, eu estou vivendo com a mãe dele, ou vice-versa, isso aí vai causar uma questão de proteção. É como um pedófilo. O pedófilo, antes de pegar qualquer criança, antes de atacar qualquer criança, ele vai olhar quem são os pais. Vai olhar se o pai dela, da criança, oferece algum risco a ele. Aí, se eu mexer, o pai dela vai me esquartejar, vai me matar. Então, não vou para esse, não. Vou para aquele ali que ele não está nem aí. Né? Vou para aquele ali que ele é mais dócil. E é desse jeito que funciona. Certo? O senhor bem falou sobre a questão do jovem, e aí a gente está numa sociedade onde muito se fala sobre a criminalidade e a menoridade e a maioridade penal. Como é que o senhor vê aí a questão da maioridade penal no sistema brasileiro? Ô, Fraudísio, eu sou a favor que seja reduzida assim para 16 anos. Eu sou a favor. Muita gente vai me criticar. Mas se você observar uma coisa, uma criança de 16 anos, um adolescente de 16 anos, ou uma criança de 10, 12 anos, há 10, 15 anos atrás, o comportamento, as atitudes, as conversas, era uma. Hoje em dia, os crimes mais bárbaros que você imaginar, tem menor no meio. Isso vai um sequestro, isso vai um estupro, isso vai um homicídio, isso vai um ataque a ônibus, certo? Isso vai arrombamento, espancamento, estupros coletivos, menores no meio. Então, as facções entenderam uma coisa. Utilizar o menor para cometer qualquer tipo de ilícito é melhor. No máximo 3 anos recolhido. Não pode nem dizer que está preso, está recolhido. Entendeu? Na maioria das vezes é solto, é entregue aos pais.
Quando chega, como eu falei aqui, chega lá na delegacia, ou quando chega lá na frente do juiz, do promotor, né? A mãe recebe e ainda fala mal da polícia, fala mal da justiça, fala mal de quem estiver lá. Mas quando chega em casa, entendeu? Ela sabe quem é o filho, ela sabe quem é a filha. E outra coisa, Fraudísio, se o camarada tem condição, né, de votar, de decidir um destino do município, de um estado, do seu país, ele tem condição, sim, de responder pelos seus atos. Quando se vem querer baixar, diminuir a maioridade, Fraudísio, é porque as estatísticas não mentem. O grande número de jovens envolvidos nos mais bárbaros crimes, no mais diversos que você sonhar, é por isso que estão querendo baixar. Entende? E o que eu quero dizer a você é o seguinte: tá lá dentro recolhido, né? Você está lá dentro recolhido. Espera aí, meu amiguinho. Não só os menores, não, que hoje existem aí nas casas de... Certo? Não só os menores, não, mas isso aí vai o adulto também. Você lá dentro, você vai ser obrigado a se alfabetizar. Lá dentro você vai ser obrigado a trabalhar, a aprender alguma profissão. Já que você aqui fora, você não obedeceu ninguém, você não seguiu as leis do seu país, você não seguiu nada, não obedecia nada, vivia que nem um cachorro louco, dentro do presídio ou dentro da casa de ressocialização, você vai ter que seguir o que determina o Estado. Uma coisa eu lhe digo: saiu um homem de lá de dentro, alfabetizado, saiu um cara de lá com alguma profissão, lá dentro ele pode fazer cadeira escolar, lá dentro ele pode fazer fardamento escolar, lá dentro ele pode fazer fardamento para as polícias, para as Forças Armadas, pode fazer coturno, certo? Lá dentro ele pode fazer móveis, colchões, tem um monte de coisa para ele fazer. Vai sair de lá pronto para trabalhar em qualquer empresa. Já que o governo tem que comprar tudo isso, por que não os presos fazerem? Por que não esses menores fazerem? Quantos, eu posso dizer a você, que vai sair de lá de dentro com a cabeça diferente? Mas não, faça se quiser. Aí o cara fica o dia todinho lá, sabe o que, Fraudísio? Com um telefone, que muitas vezes consegue, atanazando a vida dos outros aqui fora. Com golpes, com mentiras de sequestros, com extorsão, mandando queimar ônibus, matar pessoas, certo? É dessa forma que funciona. Está preso? Tá. Você vai aprender a cartilhazinha, meu amigo. Você vai ter que se alfabetizar de todo dia a pulso. E o camarada se alfabetizando, o camarada aprendendo uma profissão lá dentro, eu sou a favor, sim, que baixe a pena dele, tudo bem. Mas que ele não ganhe financeiramente por isso, não. E o investimento que o Estado está fazendo na alimentação dele, gastando energia, gastando água, pagando os agentes penitenciários, pagando o translado desse povo para ser ouvido na justiça, isso aí vai de avião, isso aí vai de viatura, tudo isso é custo. Tudo isso é custo que se tem. Fraudísio, a questão que hoje as pessoas, elas querem viver a vida, a Deus dará. Né? Sem ter responsabilidade com nada, sem ser cobrado por ninguém. Imagine uma piscina na sua frente. Você está assistindo, você, Fraudísio, uma piscina grande, olímpica, 50 metros. Certo? Quando você chegar na metade dessa piscina, essa piscina representa a sua vida. Quando você chega na metade da piscina, você completou 40 anos. Ninguém garante que eu ou você, ou quem está assistindo, vai chegar no outro lado, não. Completar os 80. Ninguém pode garantir. Quando você passa de 80, você já pode subir no pódio lá. Mas, enquanto isso, mesmo você tendo hoje
mais de 40, ou menos de 40, ou 70, ou 80. Tenta consertar o que você fez de errado na tua vida, tenta viver de forma responsável, tenta sair dessa vida, Fraudísio, deixando bons exemplos, bons conselhos, lembranças boas pessoas, né? Porque quando você será lembrado por alguém, alguém vai dar um sorriso no rosto, alguém vai deixar uma lágrima descer ao canto do olho, com saudade sua. Imagina, Fraudísio, posso lhe dizer um muro. Imagina um grande muro. E existe uma pessoa em cima do muro, que pode ser a pessoa que está assistindo agora, um homem ou uma mulher, que está em cima do muro. De um lado ela observa, estão seus pais, seus pouquíssimos amigos, seus avós, está o pastor lá da cidade, está o padre da cidade, estão os professores. E no meio deles está Jesus Cristo, ali em pé. Todos gritando em uma só voz, mandando ele descer para o lado deles. Vem para cá, chorando, gritando, desesperados. Mas essa pessoa observa que no outro lado do muro estão lá aquela fartura de amigos, aquele monte de amigos, os amigos da oportunidade, os amigos que lhe induzem a beber, a fumar, a cheirar, a roubar, a não ir para a escola. Os seus amigos estão lá. Estão lá, o dono da boca, o traficante está lá também olhando para você. Certo? E estão lá, né? Todas aquelas pessoas que não respeitam ninguém, que não têm perspectiva de vida, de futuro. E no meio deles está Satanás, em pé olhando para você. Enquanto um lado grita, se desespera, você observou que o outro lado todo mundo está calado. Ora, outra, Satanás dá um sorrisinho para tentar lhe acalmar. E você, por curiosidade, você pergunta àquelas pessoas que estão todas caladas, e você chega para Satanás e diz assim: todo mundo está querendo que eu vá para lá gritando, minha família, meus amigos, o meu pastor, o meu padre, todas as pessoas estão lá gritando, meus professores, meus avós, as pessoas que realmente querem me ver bem. E por que você não está gritando, ninguém está me chamando, você não me quer aí não, é? E Satanás olha para ele no fundo dos olhos dele e diz assim: o muro é meu. O que ele quer dizer? Que enquanto você aí, que está assistindo, está em cima do muro, você está na posição errada. Você está do lado errado. Você tem que decidir, pelo menos uma vez na sua vida, para qual lado você vai. O lado da prosperidade ou você vai para o lado da sua derrota. O senhor falou sobre a questão de ser militar e ser próximo da sociedade, né? Gostar de pessoas, gostar de seres humanos. E aí aqui eu quero mandar um grande abraço para os Gêmeos Brasil, né? A família Gêmeos Brasil, grande Anderson, grande Aleph, grande Adam, que inclusive fizeram parte de um projeto na época em que o senhor esteve como comandante do 3º Batalhão Coronel Newton Rocha. Eu queria que o senhor falasse desse projeto, né, que eles participaram, que foi justamente para uma ação social. Fraudísio, só tenho a agradecer à família Gêmeos Brasil, o Aleph, o Adams e o Anderson, né? Os 3 irmãos, eles foram instrumento de Deus, tá certo? Sem vaidade, numa cavalgada, e estávamos fazendo uma cavalgada e surgiu esse projeto, e os 3 abraçaram de uma forma que até eu posso dizer assim, eu nem os conhecia. A gente se conhecia nessa cavalgada, e assim, como é que eu posso lhe dizer, a empolgação deles, né, em querer fazer a diferença na vida das pessoas, fazer o bem, sem olhar quem, isso aí, rapaz, me deixou mais motivado ainda para tirar aquele projeto do papel, né? Então, assim, eles fizeram um projeto caríssimo, entendeu? Lá na sede do 3º Batalhão, um galpão gigantesco, para que pessoas acidentadas, não só crianças autistas, mas pessoas acidentadas com
com qualquer situação, venham a se exercitar. Cavalos já tinha as baias, já tinha os policiais militares lá, que são capacitados. Nossa cavalaria aí do 3º Batalhão é excelente, né? O pessoal ali é compromissado, posso dizer você, do soldado ao oficial, todos são muito compromissados. Então, assim, todos vibraram, né? Eu quero deixar aqui um abraço aos 3 irmãos e pedir a Deus que te abençoe a cada dia em todos os sentidos. Em todos os sentidos, por você fazer... Eu disse a você uma vez que vocês fizeram um projeto que é um bem para a humanidade. É dessa forma que eu vejo. Só sabe quem tem o que é um autista, quem tem um em casa, tá certo? A gente sabe das limitações, a gente sabe do compromisso. E são crianças, pessoas que têm o autismo, ele tem uma rotina, sabe? Então, quando a gente explicou a ele que o picadeiro lá onde foi feito tinha que ser totalmente coberto, que aumentava ainda o custo. Por quê? Porque a criança que tem autismo, ela é autista, ela começa um projeto agora com o cavalo, aí vinha a chuva, vinha o sol, tinha um dia que não ia poder dar essa assistência às crianças, né? O que ia acontecer? Quebra, volta tudo de novo. E quando a gente explicou isso a eles, os irmãos não contaram, né? Não pensaram 2 vezes, não, vamos cobrir tudo. Vamos fazer, de inverno a verão, pode chover pedra, pode chover canivete, até o Wallace falou, mas os meninos vão fazer aqui. Pronto. E dessa forma foi o que aconteceu. Aqui o meu abraço para a família Gêmeos Brasil, nossos parceiros aqui no DDI Podcast, Aleph, Adam e Anderson, meu muito obrigado. Papai do Céu continue abençoando vocês. Amém. Eu quero pedir a você, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, assim muitas vidas vão ser impactadas. O ato de você se inscrever no nosso canal, veja só, o ato de você se inscrever no nosso canal, acompanhar nossas plataformas digitais, não é 1/3 do trabalho que a gente tem para fazer um bom conteúdo para vocês, isso mesmo. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você vai receber em primeira mão todos os nossos conteúdos. Deixa o like, né? Comenta, compartilha. Isso vai ajudar muito. Agradecer a Papai do Céu, mais uma vez, por tudo que ele tem feito. Agradecer a você que tem acreditado nesse projeto, aos nossos parceiros, né? Patrocinadores do DDI Podcast. O meu muito obrigado, que Deus continue os abençoando. DDI Podcast, um podcast diferente, divertido e inteligente. O podcast das autoridades. O nosso intuito aqui é ser vida em outras vidas. O meu muito obrigado. Fique com a gente. Valeu. O senhor bem falou aí sobre a questão do muro, né? E aí a gente vive hoje numa sociedade onde o jovem, ele, diga-se de passagem, ele é motivado por músicas, por influências de redes sociais, a ir para o caminho mau, ir para o caminho ruim. E possa ser que algum desses jovens esteja nos assistindo e às vezes não dá o devido valor à palavra do pai dentro de casa, da mãe dentro de casa. E aí eu queria que o senhor aconselhasse, orientasse, falasse para o jovem que está nos assistindo que o pai já chamou, que o pai já conversou, que o pai já orientou e, infelizmente, ainda não abriu os olhos para a realidade desse mundo. E o senhor, enquanto coronel, enquanto pertencente da família da Polícia Militar do Estado de Alagoas, o que é que o senhor tem a dizer para essa juventude? Eu não vou falar nem só como coronel. Eu vou lhe falar como pai que sou e como filho que sou. Você que está assistindo, que está achando que os conselhos do seu pai, da sua mãe, né, das pessoas que realmente lhe querem bem, você está achando que nada disso importa. Só lhe digo uma coisa, o tempo passa. Lembra que um dia desse tu tinha menos de 10 anos. Hoje tu já está com 12, daqui a pouco está com 15, e muitos já passaram até a casa dos 20 ou 30. E o que acontece? Você ainda não saiu do canto. Você ainda continua, certo, naquela mesma situação de quando criança, dependendo do seu pai, sem expectativa de vida. Na rua é uma pessoa amável, dentro de casa você é um cara ignorante,
infelizmente, a culpa, Fraudísio, é de muitos pais. Um pai, uma mãe, ele tem que ser amigo do filho, mas não parceiro, certo? Na hora de chamar para a responsabilidade, na hora de você chamar e cobrar boas notas, bom comportamento, respeito, tem que chamar. Não pense que você vai proibir fazer isso, aquilo, outro. Você vai mudar filho, não. Você tem trigêmeos, você tem 10 filhos. Cada um é um mundo diferente, são pessoas diferentes. Você cria o mesmo na escola, faz tudo. Filho, muitas vezes, é sorte, Fraudísio. Porque você dá a mesma escola, dá tudo, a mesma alimentação, mesmas oportunidades de vida, e o cara termina pegando orientações fora de casa, com as pessoas erradas. O que é errado é fácil de aprender. Como diz, né, o pecado é gostoso, mas a consequência dele, para onde ele vai lhe levar, aí é o problema. Então, cada jovem que está assistindo, eu posso lhe dizer, procure melhorar de vida. Vai chegar uma hora que o seu pai e a sua mãe não vão estar aqui. Se você continuar do jeito que está, sabe o que é que vai acontecer? Termine seu pai separando da sua mãe, termina aquela confusão, termina tudo, e aí? Você sabe o que é um filho criado com pais separados? Não é fácil, certo? Não é fácil. Viu? Também tem muito pai, muita mãe, Fraudísio, que ele quer tratar os filhos como os filhos que fossem os pais. Em Deus, os filhos. Eu vou dar meu filho o que eu nunca tive, vou fazer pelo meu filho o que eu nunca fiz. Está errado. Está errado. Você vai criar um delinquente. Você vai criar uma pessoa, quando você não puder dar, né, todo o luxo ao seu filho, roupas, telefone, viagem, um carro, moto, dinheiro para ele sair fim de semana. Entendeu? Porque uma coisa é você começar pegando de pequenininho, você dá R$20, R$30 para ele sair. E ele vai crescendo. Ele vai querer pagar aquela cervejada para os amigos. Ele vai querer impressionar as meninas, pagando conta, viajando, fazendo isso. E quando o pai e a mãe não puder dar? E quando o pai e a mãe não tiver mais limite para tirar um empréstimo ou não tem o que vender? Sabe o que é que vai acontecer? O pai e a mãe que estão me assistindo vai ser um morto-vivo, porque o seu filho vai lhe matar a cada dia, de raiva, certo? De desprezo, de sentimento ruim, de olhar ruim para você, de brutalidade. É dessa forma que você vai ser tratado quando velho. Às vezes a gente vê num asilo, uma mãe, uma velhinha, um velhinho está lá, Fraudísio. E a gente diz assim, poxa, tão bonitinho, por que ele está ali? Por que aquele velhinho, aquela velhinha está ali? Uma coisa que eu aprendi, antes de você ajudar alguém, procure saber o motivo que ele está ali. Por que você está aqui? Qual foi o motivo? O que você fez? Qual foi o motivo que você está desempregado? Qual foi o motivo que você está sem estudar? Qual foi o motivo que você não tem emprego, você não para em canto nenhum, ninguém lhe aceita no colégio? Qual é o motivo que você não para em relacionamento com ninguém? Qual é o motivo que na empresa que você trabalha, todo mundo é doido para você, só você é o bom? Será que o problema não está em você? As pessoas hoje, essa geração de hoje, procura algo para se vitimizar, para dar uma de coitado. Entende? Ela é coitada na frente de alguns, mas é um leão quando está por trás. E o pai e a mãe que está assistindo, ele tem que saber quem é o seu filho. Não só na sua frente, é fora. É fora. Quantas vezes a gente pega uma ocorrência, pega o cara com arma, com droga, com tudo de menor, e o pai e a mãe não acreditam. Que ele disse que foi alguém que colocou, disse que foi a polícia que colocou, que disse que é de um amigo dele, que ele não sabia. E o pai e a mãe não querem acreditar.
que é mais fácil não acreditar. Sabe por quê, Fraudísio? Porque o pai e a mãe preferem confrontar a polícia ou a justiça, ou quem quiser, de que confrontar o próprio filho. Porque a polícia vai embora. A justiça vai para a casa dela. Mas o marginalzinho que ela tem vai dormir com ela no mesmo teto. Entendeu? É dessa forma. Não é fácil criar. Principalmente nos dias de hoje, como você falou, com as músicas, com os comportamentos, com os programas de televisões, com novelas, com roupas, com ritmos, com dancinhas. Não é fácil. Não é fácil hoje em dia, não. A gente está numa geração, Fraudísio, doente. A gente está numa geração que não existe limites para esse povo, não. Certo? Não sabe o que é o respeito, não sabe o que é... Não, construir uma família. O cara já se casa hoje com data para separar. O cara já começa um negócio hoje, já pensando que vai dar errado. E uma coisa que eu sempre ouvia meu pai dizer: olha, meu filho, o seu pai e a sua mãe são as únicas pessoas nesse mundo de verdade que quer ver você melhor do que eles. Um pai de verdade, uma mãe de verdade, ela torce por um filho, para que o filho suba degraus maiores que eles conseguiram. Mas nem por isso eu vou morrer por filho. É como eu falei. Você dá o que você não pode, faz das tripas coração. Às vezes o pai não tem nem telefone, mas o filho tem um telefone da última geração. Às vezes o pai está dando uma sandalinha pocada ali, tá entendendo, amarrada, mas o filho está com o melhor sapato, a melhor roupa, o melhor carro. Entendeu? Você está criando uma ostentação, começa dentro da sua casa. E essa ostentação tem um preço. Quando você não puder dar, vai começar a fazer as coisas erradas para poder manter o padrão de vida, certo? Que você botou na cabeça dele, que é para ele ser daquele jeito. É isso. Momentos difíceis todo mundo passa. Somos passíveis de erros, passíveis de falhas, mas pela vasta experiência que o senhor tem como cidadão e como militar, hoje coronel da Polícia Militar do Estado de Alagoas, como identificar um homem de bem? Olha, Fraudísio, quando você passa muito tempo trabalhando com pessoas, certo? Como eu já lhe falei, a gente que trabalha muito na rua, todo tipo de ocorrência a gente pega. Então, desde tenente que eu vivo na rua. Então, todo tipo de ocorrência, de boa, de ruim, de assalto, de homicídio, de tudo. Então, com o tempo, você começa a notar, certo? A separar o joio do trigo. Entende? Sempre dá, como eu já lhe falei, dá aquele estralo. Você nota. Quando você vê a história ali bem perfeitinha, bem redondinha, muito amarradinha, certo? Ou quando o cara está dizendo coisa com coisa, sempre ele dá um vacilo, sempre ele deixa escapar algo que acenda um alerta que a conversa não é daquele jeito que ele está falando. Então a gente vai notar quem é o certo, quem é o errado. Eu sempre digo a você, às pessoas, eu sempre falo que pode ser um andarilho, pode ser um mendigo, como pode ser o rei de qualquer país. Eu respeito ele. Mas se ele merecer ser respeitado, se ele for uma pessoa que não merece o meu respeito, ele não vai ter nem meu respeito nem minha amizade. Se eu puder me desviar dele para não falar com ele, para não cumprimentá-lo, eu vou fazer. Entendeu? A gente vive numa sociedade onde as pessoas, além de não agradecerem, às vezes são falsas, são traíras. Como é que o senhor lida com aqueles que foram falsos? Rapaz, existe um amigo do poder. Existe um amigo da farda, existe um amigo do que você possa proporcionar para ele, existe um amigo, né,
de verdade. Então, o amigo de verdade, ele pode lhe trazer um problema? Pode. Um amigo de verdade, ele pode lhe pedir um dinheiro emprestado? Pode. Um amigo de verdade, ele pode estar errado até... E você vai ter que ajudá-lo? Sim. Amigo é para essas horas. Meu pai diz que amigo é que nem casamento. É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. Amigo é amigo. Mas um amigo que me leve para o errado, um amigo que tenta destruir a minha vida, não. Então, durante a minha trajetória na Polícia Militar, não só na Polícia Militar, como fora, apareceram essas pessoas, os amigos da oportunidade. Então, independente da pessoa chegar perto de mim, rindo, brincando, certo? Eu sei quem é ele. E engraçado, o Fraudísio, eu não me engano com as pessoas, né? Eu não me engano. E quem me conhece de perto, quando eu abro a boca, eu digo, cuidado nessa situação, acontece. Porque a vida me deu, acho que Deus me deu esse discernimento de saber o que é bom e o que é ruim. Então, essas pessoas, quando fazem isso comigo, me afastam. Não tem maior arma do mundo que o desprezo. O desprezo é terrível. O desprezo no olhar, o desprezo, você chegar num canto e ser uma pessoa desprezada, é horrível. Você pode ser quem for, o mais nobre, mas o desprezo não é bom, não. É dessa forma que eu trato essas pessoas. Existem aqueles que erram e lá na frente eles nos procuram para pedir perdão. Como agir? E aí esse conselho que eu peço ao senhor, tanto para o Flaudísio, quanto para quem está nos assistindo. Alguém vem e errou muito, e errou feio, e fez algo que verdadeiramente machucou, mas pediu perdão. Como é que lida? Flaudísio, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando a pessoa me faz um mal, independente do mal que ela me fez, a mentira que ela inventou, ou algo que ela fez para me prejudicar no meu trabalho, na minha família, em tudo, se ele vir me pedir perdão, certo? Eu vou perdoá-lo. Eu vou perdoá-lo. Mas andar com ele, amizade com ele, o mal dele, não quero. Um amigo, Flaudísio, ele não faz um mal ao outro. Um amigo de verdade, ele não faz um mal ao outro. Certo? É isso que eu estou lhe dizendo. E quem está lhe dizendo que tem amigo de infância, de menino, de maternal, eu tenho amigo até hoje, amigo meu. Permaneceu uma amizade. Quando eu falo às pessoas, até amigo, pequenininho. E essas pessoas nunca foram assim comigo, nem com elas. Mas durante a vida vai aparecendo pessoas. A própria Bíblia diz que a gente tem que perdoar. A gente perdoa, mas não anda. Porque quando você perdoa alguém que ele fez algo grave com você, algo muito grave, eu estou falando, e você volta a andar com essa pessoa, é como você levar um tiro, esperar um tiro. Você está esperando que ele dê o segundo tiro, porque o primeiro não lhe matou. Quando o cara é falso, Flaudísio, é da natureza dele, não adianta, não. Para mim é uma honra ter o senhor aqui conosco. Eleve muito o nível do DDI Podcast. Eu sei que o senhor tem uma agenda muito concorrida, muito corrida, e um homem com muitas ocupações, e está aqui na nossa casa, né? Está aqui no DDI Podcast, nos presentear com a sua vinda, eleve muito o nível do DDI Podcast, e eu sou muito grato a Deus pela vida do senhor, pela vinda do senhor aqui no DDI. Saiba que as portas do DDI Podcast estão sempre abertas. Eu tenho uma estima pelo senhor, e aí eu posso dizer aqui diante das câmeras, é uma estima de um filho mesmo para com o pai. Obrigado. E eu aprendi muito a gostar do senhor, a respeitar, a honrar, porque verdadeiramente o senhor é sério naquilo que fala,
é um homem honrado, né? E eu sou muito grato a Deus. Ontem mesmo eu conversava com um amigo e muito conceituado no estado, e eu dizia para ele, eu sou muito feliz pelas mesas que Deus tinha me permitido sentar, pelos lugares que Deus tinha me permitido a ir. Eu sou grato a Deus porque o que vem sendo feito na vida do Flaudísio é por mérito, não é por mérito e honra do Flaudísio. Verdadeiramente é por causa e por conta de Deus. Então, se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Então, eu quero agradecer muito ao senhor pela vida do senhor, que Deus continue o abençoando, mas eu quero que o senhor faça as considerações finais. Fique à vontade. Claudísio, para mim é uma honra, né, estar aqui no seu programa e dizer, meu amigo, que sempre assisto os seus podcasts, sempre acompanho, e eu vejo as pessoas, né, que sentam aqui nessa cadeira onde eu estou, muito honrada. São pessoas realmente, né, que têm algo de bom a acrescentar na vida dos seus seguidores, né? Então, eu posso lhe dizer, Flaudísio, que tudo que Deus faz é perfeito. Não existe dizer assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Deus só escreve certo. A vida torta é a gente que faz. Entendeu? Então, eu tenho a certeza que Jesus está nesse barco aqui. Ó. Então, pode levantar o mar, pode o vento soprar, mas que Jesus está aqui com o Flaudísio e vai dizer, acalma mar, acalma vento, né? E vai levar para as outras águas, vai levar para terras seguras. E eu vejo, amigo, já você falando que aumentar aqui, que está uma bênção. Então, o que eu posso lhe dizer é isso. Viu? Que Deus continue te habituando, te dando a sabedoria de Salomão. É o que eu desejo a você, tá certo? Que no momento difícil da sua vida, Deus seja a sua vela, tá certo? Para que venha lhe conduzir, o vento soprar para lugares maravilhosos. Que continue abençoando esse programa maravilhoso, que pessoas muito boas venham aqui, certo? E a cada dia mais aumente seu número de seguidores, porque não só é o número de seguidores, são pessoas que são impactadas com coisas boas que saem daqui. Viu? É isso que eu lhe desejo, amigo. Amém. Tá aí a xícara do DD Podcast. Ela é do senhor, né? Obrigado. Todos os convidados que vêm aqui levam a xícara do DDI. Verdade. E obrigado, tá aí. Vai ser guardada com um lugar especial. Muito obrigado. Deus continue abençoando a vida do senhor. Mais uma vez, agradecer ao companheiro que está aqui também. Que Deus continue os abençoando. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. O meu muito obrigado, né, a você, aos convidados que aqui já vieram, aos parceiros. De segunda a sexta, temos episódios aqui todas as noites e aguarde. Muita coisa boa está vindo por aí. Como eu sempre encerro o podcast, que Deus seja louvado. Valeu! Amém.